do jeito que tu tá me falando, não tá parecendo um vício. Tá parecendo que tu se sentia culpado por assistir pornografia e por isso que tu... Com base no que você fala? Porque acha que Vamos foi lá, um Martina. vício. Esse argumento que você tentou usar foi inteligente, talvez dá com outras pessoas. Eu era ateu. Esse argumento não vai dar. Por que não vai dar? Porque como A gente que tá discutindo, nenhum É porque argumento assim, é nós certo, tá falando de moral. Qual é o seu nome? Meu nome é Martina, e o teu? Meu nome é Israel Martina, sou teólogo, educador físico, sou pai, esposo, quando dá tempo eu sou pastor. Bom, eu já fui viciado em pornografia, não te conheço, não conheço as atrizes novas que tem por aí, porque na minha época era DVD, era outro período, né? Eu sou de 93, então fui viciado até os 17 anos. Então, essa era do digital eu já estava liberto da pornografia. Existe quem nasceu para governar e quem nasceu para ser governado. A pornografia é alguém que é governado e não governa. Tanto quem produz, tanto quem consome. O segundo fator, que foi bem falado aqui, é quando você começa a escalonar e potencializar algo, romantizando algo. Então nós vemos hoje reality shows que mostram criadoras de conteúdo, que para mim são prostitutas, não querendo ofender, mas só uma questão semântica de nomenclatura mesmo, romantizando, falando, você vai vencer na vida, você vai ficar no CLT até quando? Com o seu belo corpo, com a sua beleza, você pode fazer dinheiro fácil. E as pessoas tendem a ter essa inclinação de buscar dinheiro fácil. Então isso não é um problema que só tem na pornografia, mas é um problema social. Pessoas preguiçosas que querem coisas fáceis, e isso vem muito por conta da moral, de princípios e valores que têm sido deturpado e deixado ao longo do tempo. Então, eu creio que ninguém que foi viciado em pornografia vai ver a pornografia com bom tom, e é um conselho que eu dou para todos os homens: tenha governo sobre si, porque nem tudo que você quer. Immanuel Kant, o filósofo contemporâneo, ele diz que a verdadeira liberdade é dizer não para os seus impulsos. E hoje liberdade é pregado como libertinagem. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. E para dar oportunidade para você falar, até sendo respeitoso, eu achei interessante que você falou, e é triste isso de fato, a sexualização de menores de idade, na verdade de qualquer mulher ou até de homem também, porque mulheres fazem isso com homens, né? Eu acredito que o homem, até por uma questão fisiológica, hormonal e cultural, sexualiza mais. Só que mulheres também estão sexualizando homens. Então, é triste isso, é um problema social, mas potencializar isso com... close, não sei como que é, a pornografia no digital hoje, potencializar isso não é a solução para a nossa sociedade. E quando tu era viciado em pornografia, como que tu tinha acesso à pornografia? Eu tinha acesso primeiro por amigos, né, que não partiam dos princípios e valores que os meus pais me ensinaram, e aí tinha revistas, tinha DVD, e uma problemática que eu quero trazer para você também, é que é interessante que nós consumíamos, mas em horários específicos, não dava para todo dia, tinha que ser algo escondido, a mãe descobria, dava uns peteleco, né, e tal. Hoje em dia, com o celular, que não só a pornografia, mas é um problema da tela, né? Hoje nós vemos famílias que não almoçam mais juntas, que o pai está almoçando na sala, mexendo no celular, assistindo TV, a mãe no quarto. Então é um problema social a questão da tela. Sim, eu concordo. Só que do jeito que tu tá me falando, não tá parecendo um vício. Tá parecendo que tu se sentia culpado por assistir pornografia e por isso que tu... Com base no que você fala? Porque, como tu me falou, né? Tu é pastor. Sim. Tu, né, eu era ateu na época. Exatamente. Como que eu vou ter culpa se eu era ateu? Mas agora tu se sente culpado pelo teu passado? Não, Jesus, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação. Mas estou bem tranquilo. Tu falou que quando tu era ateu, tu não se sentia... Não, era maravilhoso. Deus existe, eu posso fazer o que eu quero. Sim, mas aí eu acredito que tu se sinta mal e acha que Vamos foi lá, um Martina. vício. Esse argumento que você tentou usar foi inteligente, talvez dá com outras pessoas. Eu era ateu. Esse argumento não vai dar. Por que não vai dar? Porque a gente está discutindo, nenhum porque assim, nós estamos falando de moralidade. Sim, o ateu não tem a visão cristã. Então você falou, você está falando que era pastor, então era uma culpa? Não, eu era ateu. Pronto, não tem mais esse argumento. Beleza, mas o que eu tô falando é que tu vê o teu passado como um vício, porque é comum as pessoas assistirem pornografia. Não, é fato. Você não acha um vício? Alguém que acessa pornografia 5, 6 vezes por dia não é vício? Não, 5, 6 vezes por dia, mas como tu então, falou, que não viciado. era todo... Mas tu isso daí qualquer psicólogo, psicanalista vai falar. Mas tu acabou de falar que tu não era. Tu acabou de falar que tu não assistia sempre. Não. Eu falei que eu não assistia com a mesma proporção de hoje que as pessoas assistem, mas eu era viciado, porque eu consumia todos os dias. Ah, tá, então... Talvez eu não me fez entender. Tá, ok. Foi? Obrigada. Obrigado. Do que eu sei de propaganda de pornografia, pra mim,
eu gosto, eu não vou ser o hipócrita aqui, do que aparece pra mim é quando eu estou dentro daquele ambiente. Agora ninguém gostou porque todo mundo é conservador aqui. Eles não vão deixar não tu falar. Gostaram. Então, eles não deixam botar o ponto. Porque eu condeno muito porque eu fico imaginando as minhas irmãs entrando para esse ramo. E eu sou um cara conservador, eu gosto de conservar os bons costumes Sim. que vieram dos meus avós. Eu acho que conservadorismo para mim é isso. É isso, exatamente isso. Eu acho que não é um bom costume meus amigos tá circulando fotos da minha irmã pelada, da minha mãe pelada, da minha outra irmã mais nova pelada, e eu acho que eu condeno isso, eu não consumo, eu te conheço, até mandei que te amo, mas eu te amo em Cristo, porque assim, você é uma menina boa, de bom coração. Primeiro que eu concordo que existe falsos moralistas. A árvore é conhecida pelo fruto, não pelo dom. Não adianta falar bem, ter terninho gravata e ficar mandando eu te amo pra você. Ah, em Cristo Jesus, é mais fácil mandar um versículo bíblico ou falar pessoalmente, entendeu? Teve homens que chegaram aqui e realmente querem aqui só ficar te olhando. Esses caras eu tenho certeza que não vai ter mais na conta do que eu, não vai ter mais inteligência do que eu. Só pegar uma prova do Enem aí eu vou deitar, porque são Enzos, não são homens de verdade. Então eu só precisava falar isso. Tá aí um trecho do debate no Redcast contra a Martina, que é uma criadora de conteúdo adulto, né? Quero dizer que eu não tenho nada contra a pessoa da Martina. Ela foi muito educada, tá? E a gente debateu ali ideias. Mas eu sou contrário à prática dela. Nesse momento do podcast, muita gente levantou a mão e eu vou explicar o contexto para vocês, porque muita gente vai olhar e vai falar, nossa, que cara arrogante. Mas na verdade não é isso. O que aconteceu é que, enquanto ela estava debatendo, tinha pessoas do meu lado que estavam com crucifixo, ok, no pescoço, e que na hora de sentar na frente dela falava que era contra a pornografia. Só que estava olhando para ela e falando um monte de groselha, falando que ia chegar em casa, ver os vídeos dela, e eu nem vou falar aqui o que eles estavam falando. Ou seja, estavam sendo contra a pornografia e estavam falando que chegando em casa ia acessar os vídeos delas. É o falso moralismo que ela mesma cita no debate, vocês vão ver o debate completo. Então, o que eu falei? Eu falei, quem é viciado em pornografia? Na verdade, quem é viciado em qualquer coisa, quem está preso em vícios, duvido que vai ter mais dinheiro na conta do que eu e que vai ser mais inteligente do que eu. Pega uma prova do Enem, faça essa prova comigo e vamos ver quem vai ter a maior nota. Eu terei a maior nota. Por quê? Porque quem é viciado não produz, quem é viciado não lê, quem é viciado não trabalha. Esse foi o sentido. Aí, a grande maioria que se ofendeu, porque a grande maioria que estava aí nesse debate participou do debate do Pablo Marçal também. Então, só para vocês entenderem, tinha muita gente aí com pensamento de escassez. Então, a maioria que levantou a mão, infelizmente, levantou porque vestiu a carapuça, se ofendeu. Mas só para vocês entenderem o contexto, né? Nesse momento aí eu não estava nem mais debatendo, é Martina o nome dela, se eu não me engano. Eu nem estava mais debatendo com ela. Eu estava atacando realmente os falsos moralistas, os picareta que vai com crucifixo lá debater contra ela e está falando de canto um pro outro que tá vendo a bunda dela, que tá conseguindo olhar ela de perto. Teve um que teve a coragem de mandar eu te amo pra ela na DM, depois falou aí no debate, eu falei eu te amo, mas é em Cristo Jesus. Gente, tá de brincadeira, né? Então, antes que vocês falem que eu sou arrogante, ou que eu quis dar uma de Pablo Marçal, gente, aí simplesmente o que eu falei é, quem é viciado em pornografia ou em qualquer vício não produz nada. Então, quem é viciado não vai ter dinheiro, não vai ter inteligência, porque não lê, não cresce na graça e no conhecimento. É isso que eu quis dizer. Então, nisso, infelizmente, eu tenho que concordar com a Martina. Existe muito falso moralista que fala ser contra a pornografia, que foi lá debater contra ela, mas à noite estava consumindo o conteúdo dela. Tiro, porrada e bomba, tamo junto e até a próxima. Vai!